dia, amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, nunca sabemos a hora que as pessoas vão estar vendo esse vídeo, né? Perfeito! Pessoal, hoje eu quero falar sobre o ganhador do Prêmio Nobel, que na verdade, né, Nobel da Espiritualidade não existe. Então, um cidadão brasileiro aí, chamado Marcelo Gleiser, que ele ganhou o Prêmio Nobel da Espiritualidade, como foi noticiado pela imprensa, na verdade, indo pesquisar, o nome desse prêmio é o Prêmio Templeton, não tem nada a ver com o Prêmio Nobel. Ele é chamado de Prêmio Nobel porque esse senhor John Templeton, que ele era, né, ele morreu agora em 2008, pelo que consta, ele era um bilionário britânico, um banqueiro, né, e que como existia o Prêmio Nobel da Paz, da Ciência, coisa e tal, ele achava injusto não ter um prêmio Nobel para a espiritualidade. O que acontece? Ele criou esse prêmio Nobel, ou melhor, esse prêmio que levava o nome dele, Templeton, né? Então, o prêmio que o Marcelo Gleiser ganhou não era o Nobel, era esse prêmio Templeton, ok? E esse prêmio, ele é como se fosse, vamos dizer, a gente chamou... Aqui nós temos o Festival de Cinema de Gramado, onde os atores, diretores, enfim, são premiados com o Kikito, né, que é o nosso bonequinho, a nossa estatueta e tal. E é como fosse nós chamar o nosso Kikito de Oscar de Gramado. A alusão é mais ou menos essa. Então, pessoal, esse John Templeton, né, ele fez essa premiação, e aí eu fui atrás, fiquei curioso de ver por que o Marcelo Gleiser ganhou esse prêmio de espiritualidade. Então, pessoal, a questão é a seguinte, né? Esse cara é britânico, pelo que me consta lá. E até eu vou deixar o link desse documentário para vocês assistirem ele inteiro ali e tal, vocês vão ouvir o próprio John Templeton falando, né? Então, quem ganhou esse prêmio, que o Marcelo Gleiser ganhou agora também, né, Madre Teresa de Calcutá e o Dalai Lama também ganharam esse prêmio. Aí eu acho até justificável, principalmente na questão do Dalai Lama, né? Por causa que... pela minha experiência, pelos estudos que a gente tem feito aqui, a gente constatou que pelo menos o budismo, né, a ótica, a visão que o Dalai Lama tenha sobre a espiritualidade, ela é muito mais consistente, né, parece muito mais próximo da realidade do que as outras religiões, enfim, né. Se é que dá para chamar budismo de uma religião também. Parece que tudo que leva ao ismo acaba dando uma confusãozinha ali. Mas pessoal, enfim, a questão é... o Marcelo Gleiser, com todo respeito a ele, não quero melar, né, se ele ganhou o mérito dele, a minha questão não é o Marcelo em si, a pessoa dele, a questão é qual seria o mérito dele ter ganho isso, né, e se existe justiça nisso. Pois bem, se o John Templeton, né, e o objetivo desse prêmio, quando ele criou, era buscar as pessoas que, conforme está escrito aqui, que vocês podem ler aqui, nesses prints que eu fiz aqui da tela, eu quis pegar justamente essas 3 frases que vocês ouvem da palavra, da boca dele, como ele está falando para a repórter ali, de qual é o objetivo do prêmio Templeton. Ok? E se o objetivo do Prêmio Templeton é pesquisar, agora vem a pergunta, se o objetivo do Prêmio Templeton é premiar as pessoas que estão pesquisando cientificamente a questão da espiritualidade, a minha pergunta é, por que o Marcelo Gleiser ganhou? Não, de novo, nada contra o Marcelo Gleiser, tá? Mas pensando nas pessoas que premiam, por que ele ganhou no sentido de justiça? Por que ele ganhou e por que não ganhou, por exemplo, Roger e Sandra Foy do Project School? Lá que está no filme do Juliano Posati, The Afterlife Investigation, onde de todos os estudos científicos sobre espiritualidade, eu diria que ali é a nata desses estudos, e ali a gente pode até chamar esse Project School como a comprovação científica da espiritualidade, da vida depois da morte. A comprovação dessa outra dimensão não observada pelos nossos olhos físicos, mas que ela é existente. Então, foram convidados 3 cientistas que, na verdade, eles eram caçadores de charlatões, né? E eles foram nesse local de estudos que parece que era o porão da casa desse Roger Foy e Sandra Foy, esse casal. School é uma cidadezinha da própria Inglaterra, né? Então a minha pergunta é, conhecendo o filme The Afterlife Investigation, como muitas pessoas devem conhecer, do Juliano Posati, eu falei muito já aqui no meu canal, então acredito que a maioria dos inscritos do nosso canal sabe do que eu estou falando aqui.
Então, como que um estudo feito com a seriedade, né, compromisso científico que foi feito pelas pessoas que foram feitas, né, o estúdio, como que eles não ganharam o prêmio Nobel? Então eu não estou questionando que o Marcelo tenha ganho, eu estou questionando que se eles fizeram um estudo científico e chegaram a conclusões muito mais consistentes, né, com um horizonte muito mais abrangente do que esse que o Marcelo coloca, porque até eu fico me perguntando, por que ganha um prêmio Nobel da Paz? Desculpe, me perdoem, um prêmio Nobel, que nem é Nobel, eu acabei de falar, né? Por que ele ganha esse tal de prêmio Templeton sobre espiritualidade, se ele deixa a espiritualidade exatamente no mesmo parâmetro de dúvida que a gente já permanece? De possibilidades. Nós estamos de saco cheio de possibilidades, a gente quer saber o que é concreto e o que não é. Então, quando a gente tem o projeto Scully, que tem o Alexander não sei das quantas, que é um italiano, que ajudou a desenvolver o sistema de comunicação da NASA. Ele é um dos caras que está lá no projeto, gente, está lá no filme. Tá? Ele foi convidado pelos cientistas, como ele tinha essa parte de comunicação, né, para descobrir como é que funciona essa comunicação através de aparelhos. Ele tem um rádio lá, né, que foi colocado dentro de uma gaiola Faraday. Quem conhece um pouco a gaiola Faraday sabe que isso impediria que ondas de rádio entrassem lá dentro, né? E no entanto o rádio continuava funcionando. Vamos adiante. Desconectaram o rádio da tomada nesse experimento do Alexander lá, e o rádio continuou funcionando. Aí depois eles pegaram e tiraram as válvulas desse rádio e esse rádio continua funcionando. E todos os caçadores de charlatão, os outros, né, vendo tudo isso acontecer e constatando essas coisas. Ou seja, era óbvio que algo anormal e fora da realidade conhecida pela gente estava acontecendo ali. Então todos esses experimentos, e olha que interessante, gente, esse próprio Alexander, me esqueci o sobrenome dele agora, que faz essa parte do experimento com o rádio desse outro senhor italiano ali, né, tudo isso está lá no Afterlife Investigation para quem quiser conferir, pessoal. Né? Ele coloca assim que quando as pessoas paravam para ele na rua, ele diz, não, esse negócio de comunicação com espírito não existe, coisa e tal. E esse técnico da NASA que fez o sistema de comunicação de alguns dos ônibus espaciais da NASA, ele pergunta, quantos experimentos tu fez que te levaram à comprovação de que isso não existe? Aí a pessoa diz para ele, nenhum. E ele diz, pois é, eu fiz vários, fazem 10 anos que eu estou fazendo esse tipo de experimento e posso dizer, através dos meus resultados científicos comprovados, que sim, é um fenômeno real. Né? Então a questão toda é, por que esses caras não ganharam o prêmio Nobel e ganham o prêmio Nobel, o Marcelo, que deixa nós no mesmo campo das dúvidas e possibilidades? Não só em relação aos espíritas, ao espírito e vida após a morte, essa coisa, né? Como também em relação à vida extraterrestre. Né, que a gente já tá careca de saber que tá cheio de ET falando com o governo, nós temos agroglifos, e o cara vem dizer, não, mas se existe vida, talvez uma vida macrobiótica e tal, vida inteligente é um pouco mais difícil e tal. Embora eu assisti uma entrevista com o Marcelo Gleiser falando, agora na Band, né, tava lá o chefe do Boechat, o Mitre, tava lá uma outra morena lá, que tem uns programas no domingo ali, também não me lembro o nome dela, enfim. E eu achei ele um pouco mais cauteloso em relação às possibilidades, porque há uns 3 ou 4 anos atrás eu vi um vídeo desse Marcelo Gleiser aí, onde o cara simplesmente esculachava, ridicularizava as pessoas que falavam da possibilidade de vida fora da Terra, coisa e tal. Aí eu me lembro que aquilo já me criou um distanciamento. Então qualquer coisa que eu via com o nome dele, eu já tinha essa resistência. E agora, como o cara ganha o pseudo prêmio Nobel da espiritualidade, eu digo, não, vamos pesquisar isso aí, né, cara? Então, nesse último programa, eu achei ele com uma postura um pouco mais coerente, um pouco mais equilibrada, né, um pouco mais sensata. Né? Ele teve um pouco mais de cautela por causa que, acho que ele vai falar de coisas aí, por exemplo, dentro da ciência tradicional, você vai falar da existência do ser humano, aí aparece lá o Hammer London, o martelo de Londres lá, né? O martelo com um cabo de madeira que foi petrificado, a gente sabe que para uma madeira petrificar é um processo de pelo menos 1 milhão de anos. Eles estão falando em 40 milhões de anos lá, que tem esse martelo, em tese foi feito pelo homem. Então são perguntas que a própria ciência coloca ali, através de um objeto, através de um artefato arqueológico que comprova a existência agora 1 milhão de anos, né? Milenário é 1000 anos, é 1000 milênios. Vocês conseguem entender o que é isso? Né? Algumas pessoas dizem que a história da humanidade começou a usar ferramentas aí há 6 mil anos atrás. Então tem coisas muito incompatíveis que a própria ciência não explica, né? Então, estou fazendo esse vídeo para registrar a minha decepção
E depois assim, ó, vendo como esse prêmio foi dado agora para esse cara nessa circunstância e sabendo que o próprio John Templeton, morreu em 2008, então eu tenho resistência a acreditar que tenha seguido exatamente os mesmos propósitos. O que está me parecendo é que, a essa altura do campeonato, com tudo que nós já descobrimos, tanto sobre vida extraterrestre e também em relação à espiritualidade, que uma coisa leva a outra, está totalmente entrelaçado, essa premiação agora do Marcelo Gleiser, que é um cara que deixa nós no mesmo campo de hipótese que nós já estamos há séculos, né, não evoluímos em nada nessa questão espiritual, e dão um prêmio para ele, a impressão que eu tenho é que o governo oculto, né, os Illuminati, os mandantes da situação aí, eles estão de novo tentando incentivar a desinformação, entendeu? Se o Marcelo Gleiser está consciente ou não de que ele está sendo usado como ferramenta para fazer isso, né? Agora, com todo respeito, não quero ofender ninguém aqui, mas estudando o que eu estudei, sabendo o que a gente sabe, tanto sobre a espiritualidade, quanto sobre a questão de vida fora do planeta, aí ganha um prêmio Nobel, né? Pseudo-prêmio Nobel, de novo, nem é prêmio Nobel, ok? É o Templeton. Aí ganha esse prêmio Templeton, um cara que deixa nós no mesmo campo de especulações e de dúvidas e de possibilidades. Então, para mim, respeitando todas as opiniões, mas a opinião minha é que esse prêmio foi dado no intuito de manter o acobertamento. Ponto. Então, cada um com a sua opinião, gente, né? E, de novo, aproveita a ocasião, para quem caiu de paraquedas agora, e muita gente elogiando, nossa, que bom que tem um brasileiro. Sim, tudo isso é bom, né? Sendo visto. Tomara que pelo menos esse assunto venha a baile para as pessoas, para criar polêmica, como eu estou criando aqui, para a gente estudar mais e saber realmente o que está acontecendo e ver quem está falando a verdade e quem está enrolando nesse negócio todo. Ok, gente? Então espero que esse vídeo sirva para quem ainda não viu The Afterlife Investigation. Corram lá, vocês vão ter a certeza, principalmente para essas pessoas que dizem, não, porque a ciência não diz nada, porque não existe uma prova, porque não tem. Tem sim, tem prova, tem um experimento embasado cientificamente, então vão lá, assistam o Projeto School. School é uma cidadezinha na Inglaterra onde aconteceu tudo isso, por isso foi chamado de Projeto School. Então, The Afterlife Investigation, Juliano Posati. Filmes, maravilhoso. Se alguém tem alguma dúvida da questão vida depois da morte, ou vida extradimensional, dessa dimensão a gente pode colocar assim, assiste lá que tu não vai ter possibilidades, tu não vai ter suposições, tu vai ter experimentos científicos, ok? Que comprovaram a existência dessa outra dimensão, ou o que a gente pode chamar de vida depois da morte, ok? Então não cabe mais especulações sobre o assunto quando nós já temos um projeto científico embasado sobre isso. Agora a pergunta que fica, né? Por que ninguém conhece? Por que a imprensa não fala sobre o Projeto School? E por que nenhum dos integrantes do Projeto School ganhou esse prêmio de espiritualidade? Agora cada um procure as suas respostas. Beijo no coração de todos. Valeu!